Livro de Gênesis, capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juízo em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar suas filhas e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor. Até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida, mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixe-me escapar para lá, e ali estarei salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo
desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo que descia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demo-nos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que, no outro dia que a primogênita disse à menor, ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demo-lhe de beber vinho também essa noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que, em vida, conservemos a descendência de nosso pai. E deram-lhe de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então, a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela deitou, nem quando se levantou. E conceberam as filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-se de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje.